Olá, eu sou o Giga E eu sou o Gecko. e bem-vindos ao nosso mais novo vídeo. O tema de hoje é sobre Pokémon. Pokémon é uma sequência de jogos, mangás e animes muito conhecido em todo o mundo. O anime, criado em 1997, está hoje em sua 14ª temporada. Mas já pensou se existisse um lado negro por trás de Pokémon? É sobre isso que nós falaremos hoje. Não estamos dizendo que isso é verdade, é apenas uma teoria. O lado negro de Pokémon começa no primeiro episódio. Lembram-se de quando o Ash cai da bicicleta? Lá então teria se iniciado um coma por culpa do acidente. Ash é encontrado dias depois e levado ao hospital às pressas. A partir daí, tudo seria apenas uma imaginação de Ash. Todo mundo Pokémon, apenas uma imaginação. Caso acordasse do coma, Ash sofreria um dano cerebral e, para isso, deveria derrubar todas as barreiras mentais uma por uma até que possa se entender e escapar do coma. Voltando à teoria, o acidente de bicicleta nos mostraria o porquê ele raramente anda de bicicleta em suas jornadas. Por mais longe que ele vá, ele teria criado uma fobia. O coma explica também por que ele continua praticamente igual fisicamente. Também explica o socialismo mundial, o governo seguro que o mundo inteiro teria e o porquê de uma criança poder sair sozinha em um mundo cheio de animais selvagens. Outra coisa também é o porquê de toda a cidade ter a mesma policial e todo o centro Pokémon a mesma enfermeira, sendo elas a policial Jenny e a enfermeira Joy. Ele já as conhecia na vida real, e elas fazem com que ele se sentisse seguro. Joy e Jenny representavam a estabilidade, quando os professores representam os ideais de Ash. O coma também explica o porquê que sempre que ele vai para outro continente, quase ninguém ouviu falar dele. Como Paul, rival de Ash, ensinou, não conheceria alguém que ficou entre os 16 primeiros nas ligas de Kanto, Johto e Hoenn e venceu a Liga Laranja e a Batalha da Fronteira? Sobre seus parceiros de viagem, eles representam os aspectos de Ash que ele gosta, mas não gosta de associar a si mesmo. Brock é a sexualidade reprimida de Ash. Ele entrou em coma ainda virgem e precisava de uma válvula de escape para suas crescentes frustrações sexuais. Por ele nunca ter experimentado, Brock também nunca deveria conseguir. Brock também é uma projeção dos instintos paternais de Ash, já que ele deixa seus irmãos para sair em uma jornada com Ash, por ele não conseguir lidar com tanta responsabilidade em sua idade. Quando Brock fica com a professora Ivy, foi uma tentativa de suprimir sua sexualidade. A partir daí, nota-se que James teve muitos mais diálogos, além de ser mais sensível e emocional com seus pokémons e revelar a maioria do seu passado. Ash não gostou e por isso Brock retorna e recusa-se a falar sobre o assunto da professora Ivy. Outra evidência é que sempre que Ash descobre um aspecto feminino dele mesmo, Brock retorna à série. Misty é o primeiro aspecto feminino de Ash. Por ela ser a primeira, e por ser um aspecto de Ash, são explicações sobre o porquê de Misty ser tão presente na série, mas inalcançável, já que ele pouco a conhecia antes do coma. Por Misty ser seu primeiro interesse amoroso, mesmo subconscientemente, ele precisava que ela crescesse mais, por achar que as pessoas só poderiam ter relacionamentos ao serem adultos. Porém, na prática, ele descobre que não consegue lidar com isso, e quer a Misty agressiva e arrogante que conheceu, portanto, não deixando-a ficar com Togepi. É notável, nessa parte da história, um abuso constante para com sua sexualidade, ou seja, Brock, e o eventual amansamento até que ele acaba ficando por trás dos panos. Como ele era muito apegado a Misty, isso foi traumatizante, e após isso, todas que ameaçassem a ficar mais maduras rapidamente eram substituídos. Gary é o que Ash deseja ser. Gary queria ser o melhor, e conseguiu, e depois retornou à sua vida normal. Ash precisava de alguém bem-sucedido em seu mundo, ou então não poderia validá-lo, e começaria a perguntar para si mesmo por que ele está onde está. Isso é uma armadilha do subconsciente para evitar que ele fique ciente do coma.
Sua mente concluiu que o descobrimento do coma por Ash rapidamente o tiraria dele, causando dano cerebral, e logo criou um caminho seguro que o levaria para fora do coma. Mas, por Ash ser muito complacente para lutar para sair da sua situação, ele não pode escapar. Por isso, continua encontrando pokémons lendários, como uma forma que a mente usa para mostrá-lo que pode fazer grandes coisas se tentar, ou seja, uma forma de encorajá-lo a seguir adiante. A equipe Rocket são as qualidades de si mesmo, que Ash julga serem negativas. Jesse e James querem agradar Giovanni, o pai de Ash, e Jesse engana o submisso James para conseguir fazer seus planos e conseguir isso. Miau especialmente quer agradar Giovanni, pois isso lembra dos bons tempos com o mestre, o que o bota como a inocência corrompida de Ash. Isso é o porquê de Miau poder falar. Na verdade, o motivo de Miau falar é para que Ash possa aceitar os aspectos da equipe Rocket como partes de si mesmo. Ash tem problemas com seu pai, Giovanni, e por isso o colocou na liderança da organização do mal, Equipe Rocket, e o satanizou. Pode até haver uma Equipe Rocket na vida real, mas dificilmente o pai de Ash é o líder. Ash provavelmente acredita que a separação de seus pais foi parcialmente sua culpa, mas também culpa parcialmente seu pai. A separação fez sua mãe sair da cidade e ir para Pallet. O que é a razão inicial para Ash sair em sua jornada? Escapar do caos de casa. Toda a equipe Rocket, porém, incluindo Butch e Cassidy, simbolizam sua incapacidade de escapar das armações de seu pai. James é a homossexualidade implícita, o que não necessariamente torna Ash homossexual, e a sua ingenuidade. Jesse é a vaidade e a manipulação. Por Miau ter o potencial para se curar e não quer ser do mal, isso novamente se encaixa na teoria das personalidades conflitantes e ódio próprio. A equipe Rocket se traveste, enquanto James se veste de mulher e Jesse de homem, durante seus planos. Pois Ash está procurando sua sexualidade, diferente de que o Brock representa. E esse é o método que permite seu lado homossexual e vaidoso experimentar livremente. Ao perceber que isso, travestismo, não era para ele, seu lado livre parava de experimentar com isso. Max e May vieram juntos. Ele, Max, representou o ego e ela representou o id, com grandes ambições naquela sessão. Eles trabalharam juntos durante um tempo, mas como Ash é adolescente, sua sexualidade tinha que retornar. Ele continuou a se reinventar e eventualmente escreveu novos aspectos de si, mas sua mente lentamente trouxe os velhos de volta, como um suporte para tornar a transição mais fácil. Down é a chance que Ash dá a si mesmo para amar, como ele já definiu Misty, como alguém que não vai a lugar nenhum. Ele criou uma garota mais parecida com ele, menos violenta. Isso pode ser visto enquanto May e Misty não toleravam Brock, Dawn parece ignorá-lo. Tracy, o criador Pokémon, era um futuro possível para Ash que ele descartou. Esse futuro era um em que ele sairia para trabalhar com o professor, a visão de um pai perfeito. Com a sua mente trabalhando contra o coma e Ash vendo Tracy como um companheiro, Tracy foi rapidamente substituído por um rival mais ameaçador. Pikachu é a humanidade de Ash. Por esse motivo, ao se separarem, Ash tenta desesperadamente encontrá-lo, trabalhando até mesmo com a equipe Rocket, aspectos que ele não associaria. Ash não conseguiu evoluir o Pikachu, por isso seria desafiar o conceito de quem ele era. O narrador é a mana superior de Ash, lembrando o progresso que ele fez e o que vai encarar pela frente, permitindo a si mesmo observações da melhor forma para acordar. Os métodos da equipe Rocket gradativamente ficam mais e mais absurdos, pelo fato de Ash ser apenas uma criança imaginando essas coisas. Por isso, todo mundo acredita nos disfarces da equipe Rocket. Ele sabe que são eles, pelo menos no subconsciente, mas escolhe ignorar isso para ele possa melhorar a si mesmo. De certa maneira, o Ash que quer escapar do coma está sabotando o Ash que quer ficar perdido em sua mente, para que haja mais conflitos e possivelmente a fuga.
Agora, em outras coisas, no início, pode-se lembrar que existiam animais e referência a animais. Mas, ao longo da série, se vê menos animais e mais pokémons. O que poderia ser um sinal de que a mente de Ash está se deteriorando? Por estar em coma, ele está se esquecendo de alguns animais e máquinas e substituindo por pokémons, o que pode explicar pokémons elétricos funcionando como geradores de energia. São sinais que a sua memória do mundo real está escapando cada vez mais que o tempo passa. O reino dos pokémons será idealizado continuamente, já que ele não tem estímulos do mundo real. A mente de Ash pode ou não estar se deteriorando, mas ele está ficando cada vez mais acostumado às regras do seu mundo de mentira. Os pokémons são as racionalizações para o funcionamento de suas fantasias. E a síndrome foi um mago quem fez, mas ele não sabe como que algo funciona. Sua mente diz Pokémon. Por outro lado, seus pokémons mostram os problemas e aspectos de si. Charmander é o seu ímpeto sexual. Inicialmente é fácil de controlar, mas depois se torna um inferno de chamas e desobediência, pois Ash não entende sua sexualidade e por isso não consegue mantê-la em níveis normais. Bulbasauro era sua recusa em mudar, refletida enquanto ele decide não evoluir. Squirtle era sua vontade de seguir os outros, evidenciado pelo Esquadrão Squirtle. Apesar de ele ser o líder, eram vistos como um grupo, e o subconsciente de Ash apenas lhe deu o mais forte. Butterfree era sua esmagadora solidão, o que ele conseguiu resolver quando soltou-a para se juntar a um bando. Seus pokémons voadores são sua imprudência, dispostos a sacrificar algo sem aviso para vencer. Suas trocas de Pokémon são tentativas de empurrar seus problemas para outra pessoa. Porém, ele percebe isso e normalmente troca de volta rapidamente. Por outro lado, não só os pokémons de Ash são manifestações de diferentes partes de si mesmo, os de outros treinadores também. Koffing e Ekans, por exemplo, simbolizavam a vontade da equipe Rocket de mudar, por isso eles evoluíram. Ash solta seus Pokémons porque sua mente está forçando ele a se livrar deles. Assim que ele treina um time extremamente forte, um torneio chega, e após todas as lutas do torneio, ele tem que ir a uma nova terra para novos desafios. Mas com um time extremamente forte, não haverão desafios, e não haverão formas de motivá-lo a ir além. Originalmente, Ash tinha as batalhas, que evoluíram em batalhas em equipe e concursos. A explicação para isso é que os problemas de Ash ficaram cada vez mais complexos. Outros treinadores são formas mais diretas dos seus problemas. São os que ele tem que aceitar ou simplesmente suprimir. Líderes de ginásio são aspectos mais primários de suas personalidades, com cada Pokémon sendo mais forte que o último, para mostrar o nível de habilidade que ele pode ter caso ele se dedique. Os rivais de Ash e a Elite 4 são a parte mais forte desse ciclo. Possuindo pokémons praticamente imbatíveis, eles representam o que pode e o que não pode ser obtido. Os rivais de Ash são todos possíveis futuros que ele imagina para si. Perceba que todos eles são mais velhos que ele. Isso iniciou com Gary, alguém que Ash conhecia na vida real, e acabou virando quase um deus em sua mente. Mas Gary progrediu e mudou para incomodar a visão de Ash de si próprio e seu maior desejo, eventualmente virando um professor para vencer a elite dos 4. Com Gary aposentado, sua mente precisava de um novo rival para ele. Daí o nascimento de Richie, a boa parte de sua rivalidade, e Paul. Paul é a última tentativa da mente de Ash de tirá-lo do coma, para forçar Ash a entender que esse mundo perfeito não é a melhor opção para o caminho para acordar. Paul é a sombra de Ash, uma pessoa que quer sempre se esforçar cada vez mais, e a parte dele que vai fazer tudo isso para escapar desse mundo do coma. Mewtwo é uma nova forma de tratamento, feita com impulsos elétricos e uma máquina para tentar fazer Ash acordar, derrubando todas as suas barreiras mentais, os pokémons do primeiro filme. Na mente de Ash, Mewtwo e seus clones eram, no mundo real, o tratamento para os sentinelas mentais que estavam protegendo Ash e mantendo-o em coma, os pokémons do seu mundo. Os clones eram a oposição aos problemas que Ash achava ter solucionado. Portanto, cada um apareceu para Ash com uma cópia exata da sua defesa. Os clones não jogavam pelas regras do mundo de Ash.
Eles não usavam nenhum golpe especial dos Pokémons. Eles apenas derrotavam suas contrapartes e estavam de força bruta. O tratamento estava funcionando. Houveram efeitos colaterais. As descargas elétricas começaram a afetar o sistema nervoso de Ash, e se o tratamento continuasse, ele seria paralisado. Sua mente De- manifestou isso no mundo imaginário quando Ash foi petrificado. Se não fosse pelo fim do tratamento, pela mãe de Ash, que sabia que seu filho não queria viver em um mundo que não poderia explorar, Ash poderia continuar petrificado para sempre. Depois disso, Ash precisava se recuperar dos danos causados pela terapia. Para reduzir o período que a consciência de Ash sentia disso, seu subconsciente começou a diminuir o efeito da eletricidade em seu mundo, o que explica por que os ataques elétricos de Pikachu, antes destacados pela sua potência pela equipe Rocket, não têm mais nenhum efeito em Ash, além de ser motivo de piadas. Como podemos ver, Ash pode muito bem ter ficado aprisionado nesse mundo para sempre. Mas como todo sonho, como tudo, existe um início e um fim. Na sala do hospital, vemos Delia, mãe de Ash, entristecida, falando com um doutor com uma expressão sinistra no rosto. Ele diz que o plano de saúde acabou e o garoto não teve mudança na atividade cerebral de 7 anos. Diz também que o choque do desligamento das máquinas tem uma pequena chance de fazê-lo acordar. Ela concorda em lágrimas. De volta ao mundo de Ash, ele finalmente derrotou a elite dos quatro, e um por um, as pessoas ao redor dele começaram a desaparecer. Eventualmente, tudo está preto. Pikachu corre até ele, brilhando cada vez mais na escuridão. Finalmente ele alcança Ash e os dois se abraçam por uma última vez. De volta à sala do hospital, seus sinais vitais diminuindo, Ash murmura suas últimas palavras. Eu quero ser o melhor. Ele vai morrer, sem nunca realizar o seu sonho, ou exceto o fracasso em seus sonhos. Quando ele voltou à realidade, ele percebeu toda a mentira que aquilo era. Percebeu que era tudo imaginação, sabendo que seus esforços, ambições e amigos eram nada. Ele desistiu. Enquanto ele fala sua última frase, ele abre um pouco seus olhos e vê a silhueta de sua mãe, seu rosto coberto pelas suas mãos que limpam as lágrimas. Eles olham uns olhos do outro e uma última descoberta lhe vem à tona antes de ele perder toda a sua força. Ele vê que sua mãe sempre teve a esperança de que ele iria recuperar-se todo esse tempo. Ele a vê e a percebe que a esperança dela foi quebrada ao perceber que ele viveu mais que o seu único filho. Ele morreu sabendo que ele é amado, mas isso significa que a pessoa mais próxima e mais real para ele está completamente arrasada. Então, esse foi a creepypasta, podemos chamar assim, eu acho, de Pokémon. É uma teoria criada, mas embora seja apenas uma teoria, até que é convincente. Várias coisas se encaixam. Sim, Não estão dizendo que é totalmente verdade, mas que se encaixa, se encaixa. Para vocês que não souberem o que é ID, ego e mana superior, vai ter uma pequena pesquisa na descrição do vídeo. E esperamos que tenham gostado. Se gostaram, deem gostei. Se inscrevam no canal e favoritem o vídeo que vai ajudar muito na divulgação. Quer falar algo, Geco? não. Então, esse foi o nosso segundo vídeo, o Coma de Ash. E até a próxima. Giga vazando Gecko vazando. e fui. Falou. Falou.